Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de literatura e na aula de hoje nós estaremos estudando, fazendo a resolução de alguns exercícios sobre a obra O Guarani do escritor José de Alencar. Lembrando que nós já estudamos essa obra, nós fizemos uma análise tanto do Guarani quanto de Ubirajara e Iracema, que também faz parte do romance dessa trilogia do romance indianista. Nós já havíamos estudado em sala de aula, então eu já trouxe para vocês exercícios sobre Iracema e na aula de hoje nós vamos exercitar o romance indianista O Guarani. Então eu já enviei esses exercícios para vocês, espero que vocês tenham feito a resolução, tenham gostado das questões. Selecionei inúmeras questões, algumas questões da FUVEST também, que tem um grau de dificuldade maior, que vai fazer com que vocês tentem buscar, né, das lembranças, da análise que nós fizemos da aula sobre o Guarani. Então, sem mais delongas, nós vamos para a primeira questão. Como mencionei, eu trouxe para vocês aqui a primeira questão, a questão da FUVEST. E levando em consideração que a FUVEST ela vai levar em consideração tanto o enunciado quanto a própria ordem das alternativas, isso tudo é muito bem planejado, tá? Vamos lá fazer a leitura do enunciado. Assim, o amor se transformava tão completamente nessas organizações que apresentava 3 sentimentos bem distintos. Um era uma loucura, o outro paixão, o último religião. Olha só. Até o momento ele não disse qual era a obra. Imagina que você está lá fazendo um vestibular, você fazendo seu Enem, e você já começa a pensar qual obra, né? Daqui a pouco você começa a ler, ele trouxe 3 características primeiro, que era loucura, paixão e religião. Aí a gente vê aqui, pontilhadinho desejava, pontilhado amava, pontilhado adorava. E traz o quê? Organizações, que é igual a personalidades. Aí você já pode, aonde tem a palavrinha organizações, aí você já pode escrever ao lado, significa personalidade. Nesse excerto de O Guarani, o narrador caracteriza os diferentes tipos de amor que 3 personagens masculinas só sentem por si. Lembra a heroína, a personagem principal da narrativa? Mantida a sequência, os trechos pontilhados serão preenchidos corretamente com os nomes de... Lembrando, o primeiro sentimento ele falou que o quê? Que era qual a personalidade? De loucura. Qual era o sentimento que ele tinha? Desejo. Vamos ver, dentro dessa perspectiva, lá no enunciado, loucura. Um sentiu loucura, o outro sentiu que loucura remete ao quê? Representava o quê? Desejo, por si. Vamos ver qual desses personagens aqui das alternativas representa esse tipo de loucura e de desejo. Era o Álvaro, gente? Não. O Álvaro gostava dela, porém ele não nutria esse sentimento de loucura. Era um amor, mas era um tanto quanto racional. Ele percebeu que ela não correspondia e o que? Acabou se envolvendo com a Helena, com a irmã dela. Peri, vamos ver qual é o segundo. Perdão, a gente já vai descartar aqui o Álvaro, então a gente nem prossegue na letra A. Vamos para a segunda, letra B. Diz o que? Loredano. Gente, aí você pensa, volta lá no enunciado. Loucura. Loredano tinha um sentimento de loucura. E era o que ele sentiu por ela era desejo. Aí você sim, lembra? Sim, de fato, ele queria inclusive destruir toda a família dela e fugir com ela. Remete à loucura? Remete ao que? Desejo? Sim, era isso que ele tinha. Ele era um louco que desejava ser si e, né, a todo custo, inclusive destruindo a família dela. Já marcou o primeiro, deu certo para preencher o pontilhado. Álvaro, ele tinha paixão lá no enunciado e no pontilhado ele amava? Sim, ele amava, era um sentimento nobre que ele nutria por ela, uma paixão, não era um sentimento que, digamos assim, que se sobressaía em todas as situações, mas ele era um amor respeitoso, cordial até, mais uma paixão, não chegava a ser o amor exacerbado como o Peri, por exemplo. Então, sim, Álvaro está correto, ele pode ser preenchido aí na lacuna do amor. E lá no enunciado diz, o último, uma religião. E aqui no pontilhado tinha adorava, que remete à adoração. E na letra B, o último personagem que eu tenho aqui, em Peri. Peri nutria por ela um sentimento semelhante a uma religião, a uma adoração, sim, gente. Ele, inclusive, fazia comparações com ela, ele muitas vezes até endeusava, ele fazia tudo, era um amor exacerbado, platônico, que ele tinha por si. Então, na letra B, eu tenho sim, gente, na ordem perfeita para preencher esses espaços vazios que estão aí, tá? Então, podem marcar a letra B que está correta na primeira questão. Vamos para a segunda. Mais uma da FUVEST.
Leia o fragmento da obra O Guarani de José de Alencar para responder ao teste. De um dos cabeças da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte e, engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquerer, saltado de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente. Vai depois de espreguiçar-se na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Disse-ia que vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio altivo e sobreceio contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano. Perde-se, então, a beleza selvática, suas ondas resvalam sobre elas. Escravo submisso sofre o látego do Senhor. Olha só que interessante, né, gente? A maneira como José de Alencar fez a descrição aqui dessa paisagem, desse manancial de águas, por assim dizer. Então, considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Então, nessa segunda, nós vamos procurar o que está correto. O texto é predominantemente descritivo e carregado de uma linguagem poética, com certeza, né? Um exemplo é a prosopopeia, curva-se humildemente aos pés do suzerano. Sim, gente, é uma prosopopeia, essa figura de linguagem que remete à personificação. Quando eu digo que um rio curva-se humildemente aos pés do outro como um suzerano, colocando-se em situação de inferioridade, eu estou atribuindo a esse ser inanimado características humanas, né? Características humanas. Então, eu estou usando aí da personificação. Tá certíssimo. Vamos lá. O 2. O narrador mostra a relação entre rios Paraíba e Paquerê a partir de uma analogia com o mundo feudal, sim, né? O senhor feudal, no qual o primeiro surge como rei das águas e o segundo como um vassalo, como um escravo, submisso a ele. Sim, também, certíssimo. No modo de qualificar a paisagem, é uma forte conotação de hierarquia, de fato, aquele que é maior. Isso até é um complemento do tópico anterior, né? Que ele coloca como se um como o senhor e o outro como vassalo. O terceiro tópico também está certíssimo, essa relação de hierarquia, o outro vai se prostrando a ele, né? Então, nós temos o quê? 1, 2 e 3 como certo. Vamos lá? Então, eu tenho o quê? Letra D. 1, 2 e 3 podem marcar a letra D. Vamos para a próxima, a terceira. Em Guarani, o autor procura valorizar as origens do povo brasileiro. Na verdade, não só em Guarani, né, gente? Em Iracema, em Ubirajara, também ele procura, cabe perfeitamente essa questão das origens do povo brasileiro. Então, mas aqui ele está sendo muito bacana, está especificando a obra e já está caracterizando, né? Porque está dizendo que ele procura valorizar o povo brasileiro, transformando seus personagens em heróis, com traços de bom selvagem, que remete ao Rousseau, que a gente estudou nessa aula do romance indianista. Pureza, valentia, brio, né? Sentimentos de honra, sentimentos nobres. Essa tendência é típica de quê, gente? Tá fácil demais isso daí. Que essa terceira é o quê? O romance indianista. Muito bem, romance indianista. Mais uma da FUVEST. Diz o seguinte: a oposição natureza, cultura é o eixo mais importante de sustentação da narrativa e de caracterização de personagem de O Guarani. Olha só, que ele está dizendo aqui que lá na obra O Guarani tem muita oposição de personalidade nos personagens. Nós vimos anteriormente que a personalidade de Loredana é diferente da personalidade de Álvaro, que é diferente da personalidade do Peri. E cada um tem uma personalidade. Dentro das suas personalidades, cada um nutre um tipo de sentimento diferente por ser si. Olha só como a FUVEST faz, né? Ela em nenhum momento ela vai se contradizer. As perguntas, até em outras perguntas, elas se justificam, por assim dizer. Então, a partir da oposição, podem-se determinar várias relações antitéticas, opostas, né, de acordo com o ponto de observação. Assinale a alternativa que não se expressa. Então, nós vamos procurar aqui, gente, nas alternativas, uma que não representa essa oposição semelhante à natureza, cultura, por exemplo. Lembre-se, natureza, cultura, tá? Vamos procurar a oposição aqui. Nessa quarta. Peri e os demais índios, aimorés, representam o homem em seu estado natural, enquanto Dom Antônio de Maris, os aventureiros, representam a cultura própria da civilização europeia. Remete, natureza, cultura. Sim, tá certo. A gente tá procurando o quê? A não expressa, a errada. Voltando. B. Peri em si mesmo simboliza a oposição natureza e cultura, pois
o indígena livre se transforma com adequação de elegância. Ele transita livremente, com elegância em meio aos brancos europeus. Gente, é interessante que lá na aula do Guarani eu até falei que havia um momento em que os nobres ali do castelo, da casa do pai da Ceci, eles falavam como o Peri foi aculturado, como ele estava praticamente um homem todo civilizado por completo. E interessante que ele, só um minutinho, ajeitar a câmera, que dado momento, ou em dado momento da narrativa, as outras pessoas se referem a ele assim como um nobre português, né? Ele foi comparado a um nobre português em corpo de um selvagem. De fato, a P também está correta. O índio aimoré, os índios aimorés, contrapõe-se pela violência antropofágica ao mundo organizado pelas leis cavalheirescas que definem as relações entre Dom Antônio e os outros cavaleiros de fato, né? Aí, no caso, essa contraposição aí em relação digamos assim, ao mundo organizado pelas leis cavaleirescas, quer dizer que os rituais de antropofagia dentro do universo cavaleiresco eles não eram aceitáveis, por se tratar de um canibalismo. Nós estamos procurando a errada, então vamos para a próxima. A C também está correta. Fortificação de muralhas de pedras que caracteriza a casa da família Maris é símbolo de contraste pela natureza exuberante da paisagem. A gente acabou de ver a descrição aqui de um belo rio, né? Uma natureza linda aí em toda essa paisagem natural, né? Em contraposição com a arquitetura do homem branco, certa? Então, só pode ser a letra E, né? Que ela diz o quê? Álvaro, espécie de cavaleiro medieval, lembra a honra e a lealdade determinada pelas relações culturais do branco europeu. E Loredano, vilão da narrativa, simboliza insubordinação, deslealdade e ambição que se alastram no espaço primitivo selvagem do tempo da colonização brasileira. Não, gente. Pelo contrário, o índio ele é construído aqui como o quê? Mesmo ele sendo esse primitivo, mas ele tem a lealdade, ele tem o quê? Ele não tem ambição, por exemplo, em nenhum momento você vai encontrar nessa narrativa, o Guarani, algum índio aí querendo lutar por causa das minas de prata, como o Loredano estava fazendo, queria matar a família todinha, a família Maris, né, toda pra roubar as minas de prata, roubar o dinheiro e fugir com Ceci. Pelo contrário, o sentimento de Loredano aí é um sentimento que representa sim o homem europeizado, o homem colonizado, que entende o valor dos metais preciosos, que pratica a morte, a chacina que ele queria fazer, o assassinato. Não era por honra, porque lá nos índios aimorés, eles vão lutar, mas por quê? Para vingar a morte da Índia, que foi morta pelo Dom Diogo, né? Eles vão lutar para se vingar dos outros 2 índios que foram mortos pelo Peri quando foi defender Ceci, que ia ser morta para vingar a morte da outra Índia. Então, assim, eles tinham um propósito de luta ali, que era a vingança, porque para honrar o sangue da Índia, dos índios mortos, não por outro tipo de sentimento simplesmente sem explicação. Até mesmo os rituais antropofágicos deles tinham uma simbologia. Não eram realizados aleatoriamente, não era simplesmente para saciar a fome, mas era uma questão mais cultural, de saciar, alimentar-se da força de um guerreiro, tá? Então, a letra E está errada, viu? Na quarta. Vamos para a próxima, quinta. Mais uma FUVEST. Ao final da narrativa, Ceci decide permanecer na selva com Peri. Imagina se tu estivesse fazendo essa obra aqui há uns 3 anos. Lembre, sempre grave esses nomes, Ceci e Peri, o casal 20, o casal da narrativa, porque assim, quando você lembrar Ceci e Peri, o Guarani associa a obra. Porque aqui, ó, imagina, você tá lá, pega a prova entre muitas outras questões, você tá lá, aí vem, ao final da narrativa, Ceci decide permanecer na selva com Peri. Gente, quem é mesmo Ceci, quem é mesmo Peri, né? Entre tantos personagens, então já grava essa informação. Peri não pode viver junto à sua irmã na cidade dos brancos. Sua irmã fica com ele no deserto, no meio da floresta. A decisão de Ceci traduz o quê? Gente, aqui, lembra no final da narrativa? O que aconteceu no final da narrativa? A gente tem pai, os índios aimorés decidiram, sabe, invadir o castelo, a casa lá da Ceci. O que o pai dela fez? Chamou o Peri e disse, leve-a embora daqui, salve ela, que ele explodiu os barris de pólvora lá e todo mundo ia morrer, né? Isso é um chacina. Então, era o que acontece, ele fala, leva ela pra irmã dela que tá morando lá no Rio de Janeiro, né, tá vivendo o quê? Na cidade, civilizada. E aí o que acontece? O Peri, ele não ia conseguir viver lá
nossa, eles chamam até de cidade dos homens brancos, lá no Rio de Janeiro, né? Ele não ia conseguir viver com ela lá nessa cidade dos homens brancos, ele não ia conseguir viver com a mesma, digamos assim, com a mesma facilidade que ele vivia na floresta, que ele já dominava e conhecia tudo. Então, o que acontece? Qual foi a decisão de Ceci? Ela vai ficar o quê? Sua irmã fica com ele no deserto, no meio da floresta. Ela decide, já que Peri não poderia ir, Ceci decide o quê? Ficar com ele. Então, o que isso representa? Traduz-se em quê? Na supremacia da cultura indígena sobre a branca? Não, gente. Pelo contrário. É a supremacia da cultura europeia em relação à indígena. Já que o índio aí, Peri, ele foi até aculturado. Ele aprendeu a falar português em 3 meses. Ele começou a se portar como um homem branco civilizado, europeizado. Né, europeu aí. Então foi ele que foi a cultura indígena não foi colocada com supremacia, pelo contrário, foi colocada a europeia como supremacia. B, a capacidade de renúncia da mulher que por amor submete-se a intensos sacrifícios. Não, gente, não foi essa renúncia assim por amor de submeter-se, não é dentro desse contexto que foi construída essa decisão. C, a impossibilidade de Peri habitar a cidade entre os civilizados. Não é essa impossibilidade, já que ele já estava habitando entre os civilizados, né, entre os nobres, ali no castelo, com a família com a família e com os nobres que moravam no castelo da Ceci. D, o entrelaçamento da civilização branca, europeia e da cultura natural indígena. Sim, gente, o que representa aí é esse entrelaçamento. A gente vai ter um entrelaçamento de culturas. Ceci representando a cultura europeia e Peri representando a cultura indígena. O que vai acontecer quando ela decide ficar, o que vai acontecer é esse entrelaçamento de culturas. Pode marcar a D, viu, como correta na quinta. A gente vai ler só a E pra gente ver o que acontece aqui. O reconhecimento de que o ambiente natural é o espaço perfeito para a realização amorosa. Não, gente. Não, aí não é porque é o ambiente natural, mas poderia ser o ambiente civilizado também. Não é isso que está sendo discutido aí. Então, a letra D, podem marcar. Vamos para a próxima questão. Leia o texto para responder à questão. Não, exclamou ele. Tu não podes morrer. A menina sorriu docemente. Olha, disse ela com a sua voz maviosa, sua voz meiga, né? A água sobe, sobe. Que importa? Peri vencerá a água, como venceu todos os teus inimigos. Se fosse um inimigo, tu vencerias, Peri. Mas é Deus, é o seu poder infinito. Tu sabes, disse o índio inspirado pelo amor ardente. O Senhor do céu manda às vezes àqueles a quem ama um bom pensamento. Olha só, gente, imagina que, mais uma vez, se você pegou a prova aqui, daqui a uns 2, 3 anos, sei lá, você tá prestando, você vai fazer o Enem, você vai fazer no ano que vem, você tá na primeira série do ensino médio, você tem um ano que vem, segundo ano você tem o terceiro ano. O que acontece? Você tá lá, e aí você imagina que você pegou essa questão, essa sexta questão, ela vai trazer, ela não tá trazendo aqui no enunciado, nem nesse trecho aqui da narrativa, o nome da obra. Ela não trouxe, como as demais anteriores trouxe lá, em O Guarani, do José de Alencar. Aqui ela tá trazendo um diálogo entre duas personagens. Inclusive, o próprio nome de Ceci nem está aqui nessa questão. Procurem. Vai se referir a ela como a menina sorriu docemente. Porque quando a gente fala em Peri, a gente já faz a relação com Ceci, né? O par romântico. Aí, mais outro momento. Olha, disse ela. Também não traz aí o nome dela. E aí, que importa? Peri vencerá as águas como venceu teus inimigos. Mas ele não vai trazer o nome de Ceci aqui, não. Então, você tem apenas o nome, você não tem o nome nem da narrativa e nem da outra personagem que está dialogando com ele. Você tem apenas o nome de quem? De Peri. Então, você tem que saber que Peri é uma personagem do romance O Guarani, que faz par romântico com Ceci, e o diálogo aqui é com Ceci. Inclusive, olha o que acontece aqui. Ela está dizendo aqui que se fosse um inimigo, tu vencerias, Peri, mas é Deus, é o poder infinito. E aí, anteriormente a isso, ela diz o quê? Olha, disse ela com sua voz maviosa, a água sobe, sobe. Dá a entender o quê? Que tá chovendo, que eles estão o quê? Num barco, e a água tá cada vez mais se elevando. Lembra que no final da narrativa, quando o pai da Ceci percebeu que já estava cercado ali pelos índios amorés, não havia mais o que fazer, ele chama Peri, né, pra levar a Ceci embora.
E aí eles vão, vão fazer um barquinho ali, né? O Peri vai fazer o barquinho e eles vão fugir, vão se perder no mar. A narrativa termina com eles ali no mar, né? E observando ao longe o castelo pegando fogo, já que o pai dela explodiu os barris de pólvora lá. E aí matou, acabando com todo mundo, né? Enfim, a destruição total lá nesse castelo. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem um momento que começa uma chuva que remete ao fenômeno do dilúvio. E era assim, era muita chuva, e ela pensa o quê? Que eles vão morrer. E aí ela fica assim, já achando que vão morrer. E aí o que lá no início, olha só, no primeiro verso aqui. Não, exclamou ele, tu não podes morrer. Olha o amor que este homem tem por esta menina. Tu não podes morrer. E aí a menina sorriu docemente, pensando, não, que isso era, a probabilidade ali era maior da morte, porque ela estava vendo que a chuva estava só cada vez mais aumentando, faz aí uma intertextualidade aí com o dilúvio mesmo. E aí ele diz que vai vencer, olha só, ele diz, eu vou vencer. Ele venceu onça, ele venceu, assim, 100 guerreiros de uma tribo, ele vencia todo mundo para salvar essa menina. Então, para ele diz que não. E aí ele diz, ó, tu não sabes, disse o índio, como inspirado pelo seu amor ardente, era muito amor, gente, por ela. O Senhor dos céus manda, às vezes, àqueles a quem ama um bom pensamento. E era isso que ele estava fazendo, né, gente? A pessoa estava lá, meio a chuva, as águas subindo, eles nesse barquinho, no fundo, o castelo, a família dela pegando fogo, é um futuro incerto. Ele faz o quê? Ele traz uma palavra de amor, de carinho para ela, para trazer, levar ela o quê? Digamos assim, momentos de felicidade, momentos de não se desesperar em meio ao caos total. Então, com base, olha só, não trouxe, lembrando, não tem o nome da obra aqui, ó, o Guarani, não tem o nome nem da Ceci. Então, vamos lá. Com base nos conhecimentos sobre a ficção literária produzida na primeira metade do século XIX. Olha só, gente, o que essa banca fez. Com base nos conhecimentos sobre a ficção literária, nem disse que era romance indianista, produzida na primeira metade do século XIX. Só isso, não vai nem falar com base nos seus conhecimentos sobre a obra O Guarani. Não tem, ela assim, tipo assim, te vira, mais ou menos isso. Ponha V, coloque V verdadeira, F falsa em cada afirmação referente ao excerto acima. Vamos lá, vamos acompanhar. Trata-se de um fragmento da obra O Guarani. Aí, a gente ele tá o quê? Trata-se de um fragmento da obra O Guarani, escrito por José de Alencar, que apresenta marcas do passionismo colonial e da figura idealizada do herói. Ah, sim! Aí sim você vai... aí o que você pode fazer? Você pode usar as próprias questões aqui, as alternativas. Caso você tivesse, assim, há muito tempo, daqui a uns 2 anos, fazendo uma prova como essa, e você não lembrasse, o que é que você ia pensar? Agora que eu lembrei, gente, é do Guarani. Você lembra lá, é do Guarani. Por isso que eu tava lembrando aquele nome Peri. Eu tava lembrando do diálogo com a mocinha e uma pessoa muito apaixonada. Aí você já traz a memória aqui. Esse romance, sim, se é pra marcar, você vai marcar o quê? Verdadeiro nessa primeira letra A. De fato, olha aqui, aí muitas vezes acontece muito de você poder usar pegar o enunciado com as alternativas e usar a seu favor. B, de biscoito. A idealização do índio como figura nacional segue um modelo europeizado. Sim, lembra? É um nobre cavaleiro em corpo de selvagem. Pronto. Materializando-se em Peri, o destemido índio que faz o impossível, possível e impossível para proteger Cecília. De fato, gente, olha, ele trouxe o que? O nome dela. Aí você já, eita, Cecília, lembrei, era a Ceci. Olha só, mais uma vez a alternativa está ajudando o candidato. O que acontece? Ela está fazendo o quê? Amor possível e impossível. Lembra que ele está falando? Ela disse lá, não é uma onça, não é assim, lá no enunciado anteriormente. Não é uma onça que tu vai enfrentar, é Deus. Tá falando que da natureza, da chuva que Deus tá mandando ali, que ela quer dizer o quê? Tu não tem controle sobre a chuva, Peri. Se fosse uma onça, tudo bem. Se fosse 100 guerreiros da tribo dos Aimorés, tudo bem, mas é a chuva. Aí ele conforta ela, não, mas o Senhor do céu, ele dá, deixa eu voltar aqui, o que ele diz, ó, tu não sabes, disse o índio, como inspirado pelo seu amor ardente, o Senhor do céu manda às vezes àqueles a quem ama um bom pensamento. Olha, gente, é uma pessoa otimista. Tem que ser igual a Peri na vida, gente, tá? Lá outra pensando desesperada, vai morrer, e ele tá dizendo, não, assim, o Senhor do céu manda um bom pensamento. A gente tem que ser igual a Peri. Pessoa, o quê? Otimista na vida. Enquanto você vai pensar no vestibular, na concorrência, não pensa na concorrência. Seja otimista, seja como Peri. Então, gente,
A B tá certa, pode marcar verdadeiro. Peri, na letra C, protagonista de romance Ubirajara, de José de Alencar, apresenta características morais, olha só, comportamentos que se assemelham a um herói medieval europeu. Gente, é verdade. Este cidadão bem aqui, eu nunca vi uma pessoa aprender português tão fácil como este homem em 3 meses. Não, mas era fluente, era com título. Olha, o Peri, na redação dele, ele bota título, gente. Ele bota título. Mesmo sendo facultativo, ele faz o que? Ele bota título. Ele faz com tópico frasal, ele faz com extensão de tópico, ele assim, ele é o cara, sabe? Inteligentíssimo. Pensa em todas as estratégias. Ele pensou até em quê? Quer saber, gente? Vou lutar. Ele pensou em morrer pra salvar todo mundo. Lembra que ele tomou veneno, porque os índios da tribo dos Aimorés eram canibalistas, né? Praticavam antropofagia. Ele pensou o seguinte: se eu tomar veneno, esse povo vão comer minha carne, eu vou morrer envenenado. Aí o que aconteceu? O Álvaro disse: tu não pode morrer não, porque se tu morrer, Cecília vai chorar, ficar triste. Aí ele pensou: é mesmo, não quero ver Cecília triste. E aí ele vai lá e faz o quê? Toma um antídoto e não morre não, e sobrevive. É, gente, ficção, né? Enfim, tudo por amor. Agora vamos para a letra D. Peri, herói romântico, expressa uma ruptura com a figura do herói Árcade, pois aquele se assemelha a guerreiros medievais, e esse inspira os heróis clássicos. Não, gente, tá falso. Por quê? Porque o Peri, ele se assemelha aos guerreiros dos heróis medievais, sim. A própria construção do índio era a construção de que era como se fosse a substituição do herói medieval, os cavaleiros medievais. Como nós não tivemos cavaleiros medievais, quem não tem tu, vai tu mesmo. A gente pegou quem? A gente pegou a figura do índio, que é o nosso herói nacional, tá? Essa letra D tá falsa, porque o Peri representa, sim, um guerreiro medieval. Gente, ele representa demais. Não tinha os cavaleiros medievais que se entregavam para defender o seu rei? Peri, gente, para defender lá a família dos pais da Ceci, ele ia se entregar. Ele sozinho ia se entregar lá para o pessoal, todos os outros guerreiros devorarem a carne do seu corpo, que estaria envenenada. E quer mais nobre do que isso? Não tem, tá em falta no mercado. Então, gente, o Peri não só representa a grande nação do Tupi-Guarani, como também o símbolo do autóctone brasileiro, mas é apresentado pelo autor de forma aculturada, submissão à moça que o salva. Gente, ele faz parte da tribo dos Goitacazes, tá? Não é aí, ele não tá representando a grande nação Tupi-Guarani, não. Nesse sentido, não, tá? Nós vamos, então, marcar falso nessa letra E. Então, a gente ficou V, 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 F, F. Vamos procurar? Qual a alternativa? V, 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 F, F. Letra D. Podem marcar aí a letra D e nós vamos agora para a 7ª questão. Quais eram os temas do livro Guarani? Aí você vai pensar, opa, era a conquista do sertão? Não era sertão, a gente só vai ver lá no modernismo. Confronto de raças e culturas? Não, gente, a gente não tava, não era, esse era a grande temática, especificamente não. A imposição da cultura branca? Gente, não, embora pareça, né, mas não foi essa imposição. Assimilação do selvagem idealizado? Sim, gente. A gente queria ver nesse selvagem a imagem idealizada, assimilar a imagem idealizada. Lembra do cavaleiro medieval que falamos agora há pouco? A gente queria ver neste índio um homem civilizado, nobre, cheio de valores admiráveis por todos. Era essa assimilação do selvagem idealizado. Pode marcar 7, letra D, que está certa. Gente, a questão discursiva, agora para a gente refletir. Qual era o tempo e o espaço da obra? Gente, vamos pensar. Qual era o tempo? Pensa, estava vindo, né? A gente tinha o que? Um Brasil em que as pessoas, os portugueses, os nobres vinham para cá, para povoar, de certa forma, né? Que o nosso país. A gente tinha o que? Um Brasil era o que? Colonial. Na época colonial. O ano marca em 1604. O ano de 1604 é o ano dessa construção de Guarani. E qual é o espaço? Serra dos Órgãos. Lembra aquela questão anterior lá que fez aquela descrição belíssima daquela fonte de água, aquelas fontes de água? Então, assim, a gente tem Serra dos Órgãos. Remete também aos rios Paquerê e Rio Paraíba. Gente, eu só lembro quando fala aqui, né, o espaço, a Serra dos Órgãos. Eu lembro de uma propaganda que passava na TV, que era do turismo, né? O turismo lá do Rio de Janeiro. E falava assim, conheça a Serra dos Órgãos,
faça turismo, incentivando o turismo local. E mostrava, assim, umas cenas muito peculiares, belíssimas, né? O próprio nome Serra dos Órgãos é que remete aos órgãos mesmo. E é um espaço muito bem frequentado pelos turistas aqui do Brasil e do exterior. Quem tiver curiosidade de conhecer, bota aí no YouTube Serra dos Órgãos para vocês verem como é bonito o local. Então marcaram o tempo era 1604, espaço o tempo era colonial, Brasil colonial, o espaço Serra dos Órgãos e também os rios Paquerê e Rio Paraíba. Anotaram? Nós temos a 9ª questão agora, que vai dizer o seguinte: que fato favoreceu a aproximação de Peri com a família de Dom Antônio? Peri era um índio, né, lá um selvagem. Aconteceu que o quê? Gente, desde o início, eu acho que foi assim um amor à primeira vista. Quando o Peri viu Ceci pela primeira vez, ele se apaixonou por ela. Foi esse sentimento mesmo, de amor incondicional. E aí, gente, Ceci sempre tava sabe aquela pessoa que tava sempre inconscientemente, ela tava sempre se arriscando, né, em apuros. E aí quem tava lá pra salvar no momento, ela ia cair uma pedra gigante em cima dela, ia ser esmagada, ia ser morta. Quem estava lá perto? Peri. E aí Peri, gente, eu já tô falando o contexto que fica melhor pra vocês lembrarem. Peri, ele a salvou dessa digamos assim, dessa pedra. Ela ia ser esmagada por uma pedra imensa. E aí ele ganhou a confiança do pai dela. E a partir de então ele começou a frequentar a sua casa, começou a conviver com os nobres e foi aculturado. Foi ensinado a ele o idioma, o português. Ele se converteu ao cristianismo. Ele começou a comer com talher. Ele começou a entender ele começou a ser, digamos assim, tratar o pai o Dom Antônio, o pai da Ceci, como seu senhor, como se fosse o senhor feudal, sabe? Então foi esse momento que ele conseguiu ter acesso à casa dela e ganhou a confiança do pai dela. Então diz o que? Ter salvo a jovem de ataque dos Aimorés? Não, gente, esse ataque dos Aimorés, ele aconteceu lá na beira do rio, quando ela estava tomando banho, porque o povo que gosta de ver os outros tomando banho, né? Enfim. Isso aconteceu bem depois, quando o irmão de Ceci atirou acidentalmente na índiazinha lá da tribo, Aimoré, e aí fez o que? Instigou a ira nos outros índios que quiseram matá-la. E aí, nesse momento, mais uma vez, Peri salva Cecília, mas ela já tinha, antes disso, ele já tinha ganho a confiança da família dela. Na B, ele ter salvo a jovem de ter sido esmagada por uma pedra? Sim, gente, podem marcar, foi ali na letra B. Porque primeiro, esse foi o primeiro acontecimento que ele ganhou confiança da família dela para poder frequentar a sua casa. A partir do momento que ele frequentou a casa dele, gente, ele começou a aprender. Ele começou a aprender todos os valores nobres ali em volta da família dela, tudo para cortejá-la, para agradá-la. Gente, o Romance Guarani é uma narrativa pequena. Esse livro é muito barato, muito acessível. Vocês podem encontrar aí na internet. Tem até os sebos, que são plataformas que vendem livros usados. E é muito, muito legal de ler. Porque tem detalhes que você só vai conhecer quando você lê a narrativa. A forma como ele via ela, gente, era interessante. Remete muito a essa questão da cultura, né? Então vocês já podem marcar a letra B aí no gabarito de vocês, tá? Aí ele ter sido filho de uma índia, não foi isso. Aí tem a letra D, ele ter matado uma onça que iria atacá-la. Você pode até ficar lembrando da onça, que é essa bendita onça, né, que apareceu quando ela disse que queria ver uma onça, mas não foi isso, tá? A onça veio só pra confundir você. 10ª, seguinte, a PUC, né, de Minas Gerais. Fragmentos abaixo, retirados da obra da literatura brasileira, caracterizam a ideologia criada pelo indianismo, exceto, não trouxe o nome da obra, né? Vamos ver o que acontece. Letra A, no Guarani, o selvagem é um ideal. Tá pedindo o que? O enunciado, o que está errado, ó. Os fragmentos retirados mostram o que? Caracteriza a ideologia do indianismo. Qual é a exceção? Qual é que tá errado? Vamos procurar. Guarani, o selvagem é um ideal que o escritor tenta poetizar, despindo da crosta grosseira de que envolveram os cronistas. Isso mesmo, vão tirar o que é o Peri, vão lapidar o Peri, vão fazer barba, cabelo, bigode, vão vestir nele uma roupa chique. Não, isso feito, não vai ser construído dessa forma, materializado, mas isso vai ser feito de forma ideológica, porque ele começa a agir como um homem, como um europeu em todos os sentidos. Então tá certo, né? A gente tá procurando errado. Os tupis desceram para serem absorvidos, para se
diluírem do sangue da gente nova, para se viver subjetivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e o seu grande sentimento de humanidade. É isso, gente. É como se eles quisessem justificar por que a gente tem um grande sentimento de humanidade, tá? Justificar por a nossa origem indígena. Vamos lá. Criaturas de Deus, de bons corpos e bom espírito, ainda sem religião e educáveis, no bem ou no mal. Seria fácil trazê-las de sua virtude natural à virtude consciente do cristianismo para sua eterna salvação. Um bombom para quem disser de onde é esse trecho aqui dessa letra C. A carta de Pero Vaz de Caminha, né? Lembram? De fato, também está condizente com essa ideologia aí criada pelo indianismo. Peri era altivo, nobre, radiante, de coragem invencível e do sublime heroísmo que já dera tantos exemplos. O índio se apresenta só em face de 200 inimigos. O índio se apresenta só em face de 200 inimigos fortes e sequiosos de vingança. Gente, aqui ela não vai trazer, digamos assim, vou só ler a letra E para me tirar essa dúvida aqui. Aí a gente vai pro gabarito. Porque a letra D, gente, tá certa. Olha, Peri era altivo, era nobre, era radiante, de coragem invencível. Ele lutou com a onça, sabe, com as mãos, sem nenhuma arma de fogo. Era invencível? Gente, ele lutava com todo mundo e vencia. Ele era o Rambo. Assim, ele era todos os heróis da Marvel sozinho. Então, o que acontece? Ele lutou só com 200 homens. Sim. Sequiosos de vingança pela morte dos 3 índios que tinham morrido? Sim, tá certo, gente. Então, vamos lá. Estou procurando a errada, só pode ser a E. Contra o índio de Tocheiro, o índio, filho de Maria, afilhado de Catarina de Médici e genro de Antônio de Maris. Oi? É exatamente isso, gente. A letra E não tem nada a ver com ideologia criada pelo indianismo, né? Não tem nada a ver, porque até então a gente estava falando de todas as características, inclusive na letra C faz uma referência à carta de Pero Vaz de Caminha, que é a própria ideologia da terra, da vegetação, da fauna, da flora e do próprio nativo. Então, assim, qual é o que não tá falando fazendo essa construção ideológica do índio? É a letra E, que tá falando aqui de um corpo que tem nada a ver. Tá apresentando o índio, filho de Maria, afilhado de Catarina de Médici e genro de Antônio de Maris. É só pra confundir. Tá pedindo a errada? Pode marcar a pode marcar a letra E. E gabarito aí pra vocês, tá? Pra vocês acompanharem. Que quiser voltar ali nas questões pra rever se marcou tudo direitinho, tá bom, gente? Foi muito bom fazer, é sempre bom, gente. Eu aprendo junto com vocês, porque eu li essas obras na adolescência, eu reli agora pra ministrar essas aulas, e cada vez que a gente lê uma obra, é como se ela nunca se esgotasse, a gente começa a ver características que a gente não tinha percebido. Por exemplo, naquela questão que caiu falando sobre as afluentes do rio, eu me encantei novamente, porque assim, são detalhes que muitas vezes a gente tá lendo e passa despercebido. Quando a questão coloca, ela dá uma ênfase tão grande que a gente pensa mais uma vez que bela construção, que poética o José de Alencar fez e trouxe para nós nessa narrativa. Então, na próxima aula nós vamos estudar o que? O Birajara, exercício sobre o Birajara, tá? Até a próxima aula.